Boa noite, amigos. Que alegria poder receber todos vocês mais uma vez aqui na casa de Deus, para mais um estudo da palavra de Deus, para mais um tema da Bíblia. Todos são muito bem-vindos. E nessa noite vamos estudar a respeito do batismo bíblico e vamos testemunhar aqui alguém sendo batizado. Certamente você já leu ou já viu a história de Aladim e a lâmpada mágica. Todos já viram, né? É uma ficção, mas se eu trouxesse para você aqui um gênio nessa noite e desse a você a oportunidade de fazer um único pedido, na certeza de que esse pedido seria ouvido, o que você pediria? Qual é a coisa que mais tem ocupado o seu coração agora, ou esses dias? Se você tivesse que pedir, ou tivesse a chance de fazer um único pedido, o que é que você pediria? Pensou? Agora eu vou falar uma coisa e quem pensou isso, levante a mão. Mas, não, eu vou falar uma coisa e quem pensou isso, levante a mão. Se você pensou outra coisa, não levanta a mão. Pensou? Tá bom. Quem pediria para ser salvo? Levante a mão. Abaixa a mão. Quem pediu outra coisa? Levante a mão. Você sabe que nós perdemos? Tem mais gente pedindo outra coisa do que salvação. Ah, pastor, é porque eu não entendi muito bem a pergunta. Tudo bem. Mas você percebe como que às vezes o nosso foco pode estar em coisas temporais e não eternas? Porque se eu peço salvação, de que mais eu preciso? Se eu peço saúde, eu ainda preciso de segurança, porque eu posso ser saudável e levar um tiro. Se eu peço dinheiro, eu posso quebrar, ou podem roubar o meu dinheiro. O que você pedir pode ainda ter contrariedades, mas se você pedir para ser salvo, de que mais você precisa? Bom, foi só um teste. Mas certamente você, por reservar um tempo para estar na igreja, num domingo à noite, enquanto você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo outras coisas, é porque, sem dúvida, no seu coração está o desejo de ir para o céu. E por que eu estou começando o estudo de hoje falando sobre isso? Porque nós vamos entender de que para ir para esse céu, há algumas condições a serem preenchidas. Porque todas as promessas do Senhor, elas são condicionais. E nós vamos descobrir que uma dessas condições é o batismo. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Você não encontra batismo no Antigo Testamento. E a primeira pessoa que surgiu batizando no Novo Testamento foi um primo de Jesus. O nome dele? João. E ele recebeu esse nome porque o anjo de Deus mandou colocar esse nome. Não foi por acaso. E João se tornou João o Batista. Por quê? Porque ele começou a batizar pessoas. Então, em Mateus capítulo 3, é a primeira menção que nós temos na Bíblia ao rito do batismo. E Mateus 3:6 diz assim: e eram por ele, João, batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Então, o batismo, quando surge na Bíblia, é no Novo Testamento, com um homem chamado João, que era primo de Jesus. E ele batizava onde havia águas. O texto está mencionando aqui o rio Jordão, mas a própria Bíblia menciona que ele também batizava lá em Salim, perto de Enom, porque lá também havia muitas águas.
Então João batizava aonde havia água. E ele estava batizando também no Rio Jordão. Eu tive a chance de visitar esse rio. E Jesus aprovou o rito do batismo indo até o Jordão. Jesus sabia que João estava lá batizando. Na providência divina, eles nunca haviam se encontrado. E foi a primeira vez que os primos se encontraram. Jesus foi até o Rio Jordão. Essa é uma foto que eu tirei do Rio Jordão. Eu pisei, entrei na água, né? Não ia perder a chance, né? É esse o rio. Eu sei que não foi, nós não sabemos o local exato onde ele se batizou no Jordão, mas o rio é esse. E então, quando chegou a hora, Mateus diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, quando João viu Cristo pela primeira vez, ele estava batizando. E Jesus se aproximou e disse: eu preciso que você me batize. E João disse: eu batizar você? Eu sei quem você é. É você quem tem que me batizar. Jesus falou assim: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Em outras palavras, João, tem que ser assim. E outra coisa, tem que ser agora. Quantos anos tinha Cristo quando ele buscou João para ser batizado? 30 anos. E por que é que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado? Por que não se batizou com 15, com 18, com 27? Por quê? Porque Cristo veio seguir um calendário. Cristo veio seguir uma agenda. E na agenda divina estava apontado que o período de graça para a nação judaica terminaria no ano 34. Só que, de acordo com Daniel 9:27, o Messias teria que vir para fazer aliança com a nação judaica por uma semana, 7 anos. Então, se você volta do ano 34, 7 anos, você chega ao ano 27. Então, Jesus tinha que ser batizado no ano 27. Então, no calendário divino foi marcado o ano. E, logicamente, a idade. Agora, por que Deus marcou no seu calendário o ano e com 30 anos? Porque quando o sacerdócio foi estabelecido na Bíblia, lá em Levítico, o sacerdote só podia ser sacerdote se ele tivesse 30 anos. Isso depois mudou, mas no início era assim. Os sacerdotes, para começar a oficiar, eles tinham que ter 30 anos. Isso se estendeu depois para os rabinos. Não havia rabino com menos de 30 anos. Ninguém podia ter discípulos com menos de 30 anos. Alguém que quisesse ensinar em Israel e ser mestre, tinha que ter 30 anos. É por isso que Jesus esperou os 30 anos, na data já prevista na profecia, batizou-se e chamou discípulos. E começou um processo de discipulado. E eles o chamavam de mestre. Então, na data apontada na profecia, Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado. Ele explicou para João: tem que ser agora. Convém que se cumpra toda a justiça. E João entendeu e o admitiu, ou seja, o batizou. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Assim que Cristo foi batizado, ele caminhou
até as barrancas do Jordão. E ali ele começou a orar. E enquanto ele orava, às barrancas do Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele. Porque o Espírito teria que ungí-lo agora. Porque lá em Daniel, a profecia havia dito, quando se passassem 483 anos, aparecerá o ungido. Então Cristo tinha que ser ungido ali no batismo. E enquanto o Espírito Santo ungia a Cristo, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem é que disse isto? Deus. Isso quer dizer que na cerimônia batismal de Cristo, um importante passo do seu ministério, você tem a presença do Deus Pai falando no céu, do Deus Filho sendo batizado e do Deus Espírito ungindo a Cristo. Ou seja, uma manifestação das três pessoas da divindade. E quando os três seres da divindade se manifestam, é porque nós estamos falando de um evento muito importante no calendário de salvação. Então a Trindade esteve envolvida nesse processo, no batismo de Jesus. Agora, por que é que Jesus se batizou? Ele não precisava, porque João ensinava batismo como arrependimento de pecados, e Jesus não tinha pecado, mas Cristo se batizou para deixar um exemplo. Deus faz coisas apenas para servir de exemplo para seus filhos. Você quer ver uma coisa? Deus criou o mundo em 6 dias, diz o livro de Gênesis, e descansou no 7º. Deus precisa descansar? Isaías 40 diz que o Senhor não se cansa e nem se fadiga. Então por que Deus teve que descansar após a criação do mundo? Apenas para dar um exemplo. O mesmo aconteceu no batismo. Ele não precisava passar pelo batismo, mas ele passou. Para quê? Para deixar um exemplo. E com este ato, ele aprovou o rito e fez do batismo uma condição à salvação. A partir de que momento? A partir de agora. A partir do tempo de João Batista. A partir dele ter sido batizado. Porque antes não era uma condição. Porque nem existia. Então Cristo vai dizer lá em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então Cristo faz do batismo uma condição à salvação. Naquela entrevista secreta com Nicodemos, um dos membros do Sinédrio, Jesus disse para ele: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer do Espírito? Conversão. O que é nascer da água? Batismo. Então Cristo fez do batismo uma condição à salvação. Pastor, é uma condição sine qua non? Não, tem exceções. E quais são as exceções? É quando alguém toma a sua decisão, mas não tem a oportunidade. Você quer um exemplo bíblico? O ladrão na cruz. Quando ele aceitou a Cristo como seu Salvador, ele já estava na cruz. Ele não tinha condições de passar pelo batismo. E ele vai ser salvo sem batismo. Por quê? Exceção. Ele não tinha condições. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa nos dias de hoje que chega ao conhecimento dessa verdade e toma a sua decisão de ser batizado e marca o batismo para daqui a 30 dias, mas por uma fatalidade da vida, antes que o batismo chegue, sua vida é ceifada num acidente. Ele pode ser salvo. Por quê? Porque a decisão havia sido tomada. A data estava marcada. Um acidente de percurso não permitiu que isso acontecesse.
O que é isso? A exceção. Totalmente diferente de alguém que conhece a doutrina e não se submete a ela. Aí se cumpre as palavras de Cristo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. Não vai entrar. Não vai. Então existem ensinamentos na Bíblia que nós usamos a seguinte expressão: isso aqui é ponto de salvação, isso aqui não é. Batismo, ponto de salvação. Quer ser salvo? Tem que passar pelo batismo. Então eu queria aproveitar o nosso estudo de hoje para clarificar para todos vocês que estão aqui na igreja e para quem nos acompanha também pela internet, alguns pontos que devem ficar bem claros. Primeiro deles, por que é que nós batizamos? João Batista batizava. E por que é que nós batizamos? Porque Jesus ordenou que a igreja continuasse a batizar. Você quer ver o texto? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos. Eu botei o texto errado, né? É Mateus 28. Ide, fazei discípulos, batizando-os. Esta orientação primeiro foi dada para os discípulos, e eles foram e batizaram. Você tem N exemplos de batismos na Bíblia, por causa da ordem de Cristo. Então nós recebemos a ordem de batizar as pessoas. Agora, se nós temos que batizar as pessoas, tem que haver uma forma correta de batizar. Concorda você? Só que quando nós olhamos hoje para a cristandade, em geral, nós temos as igrejas separadas em 3 grupos, ou que realizam batismos de 3 diferentes maneiras. Você vai ter igrejas que realizam batismos por aspersão, que a palavra já diz, você asperge água sobre o batizando. Tem igrejas que fazem por infusão, às vezes também se chama efusão, é quando se derrama água sobre o batizando. E tem igrejas que fazem por imersão. A palavra imergir, afundar. Então as igrejas hoje, elas se dividem nesses 3 tipos de batismo. Pastor, qual é a forma correta? Vamos deixar que a Bíblia responda. O batismo bíblico, ele é praticado unicamente por imersão. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles é o próprio Cristo. A Bíblia é clara em dizer que batizado Jesus saiu logo da água. Ora, o texto não precisa ser mais claro. Jesus, para que fosse batizado, ele entrou na água. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo, Filipe, um dos discípulos, e um eunuco. O livro de Atos registra a história. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. A Bíblia não precisa ser mais clara. Se nós não tivéssemos detalhes claros das pessoas sendo imergidas, por um simples estudo etimológico, nós já saberíamos qual é a forma correta de se batizar. Porque a palavra portuguesa, batismo, ela deriva da palavra grega, baptizo. E a palavra grega baptizo tem 3 significados básicos: afundar, imergir, mergulhar. Ou seja, um estudo etimológico do tema prova de que não existe batismo
se não houver mergulho, imersão. Além de um estudo etimológico, gramatical do texto, você tem também os exemplos claros da Bíblia. Ah, pastor, mas no dia de Pentecostes 3.000 pessoas se batizaram. Onde havia tanta água? Eu não sei. Mas se eles foram batizados, foi em água. Foi no tanque de Siloé? Foi no tanque de Betesda? Foi em algum poço? Eu não sei. Mas para que eles pudessem ser batizados, teve que haver água. Então a Bíblia não entra em todos os detalhes quando menciona que há batismo. Mas se ela ensina claramente que o batismo é por imersão, é lógico concluir de que eles foram de alguma forma mergulhados nas águas. Um outro ponto que tem que ser considerado, por que batismo tem que ser por imersão? Porque ele carrega todo um simbolismo. A cerimônia, ela é simbólica. E o que o batismo simboliza? É Paulo em Romanos quem responde. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Paulo está dizendo, nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, Paulo está dizendo de que o batismo, ele simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, toda vez que alguém se batiza, nós estamos celebrando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Morte, morremos para o pecado. Sepultamento, somos mergulhados nas águas. Ressurreição, emergimos da água e saímos para uma nova vida. É por isso que Paulo vai usar a expressão nova criatura. Então você percebe o simbolismo? Então não se encaixa nesse simbolismo você batizar alguém por infusão, efusão ou por aspersão. Muito menos se esse batismo é praticado a infantes. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara em ensinar que alguém para ser batizado tem que crer. E para que a pessoa creia, ela tem que ouvir a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Agora, uma criança recém-nascida não pode entender o Evangelho, reconhecer sua pecaminosidade, se arrepender e pedir batismo. Não pode. Mas, pastor, e o meu batismo? Eu fui batizado já. Minha mãe me levou para ser batizado. Me colocaram lá um padrinho, uma madrinha de batismo. E eles me acompanharam para que em algum momento eu fizesse ali a minha crisma, a confirmação do batismo. Eu sei do que você está pensando, porque eu passei por tudo isso. Eu, com 2 meses, fui levado por minha mãe, Dona Adelaide, para ser batizado na igreja. Eu fui colocado numa catequese. Eu fui crismado. Eu fiz primeira comunhão. Porque era isso que eu havia aprendido. Mas com 13 anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia e descobri que nada destas coisas, nenhum desses rituais está na Bíblia, eu comecei a perceber que tinha gente caminhando longe do ensino da palavra de Deus. Então, por mais sincera que tua mãe, teu pai, tua tia, tua madrinha, quem quer que seja, por mais sincera que essas pessoas tenham sido, dentro do conhecimento que elas tinham, em levar você para ser batizado, passar por todos esses ritos, por mais sincero que eles fossem, isso não tem valor nenhum diante de Deus, porque não é bíblico, porque não está na Bíblia. Pastor, então eu não estou batizado? Não.
Se você não foi mergulhado nas águas, você não foi batizado. Porque na Bíblia não existe batismo de infantes, muito menos por aspersão ou infusão. Então, alguém para ser batizado tem que se arrepender dos pecados, tem que se converter, tem que ter estudado a palavra de Deus e tem que ser imergido nas águas. Esses são os passos que a Bíblia apresenta. Agora, se você não passou pelo batismo bíblico e morrer ou morresse sem conhecer a verdade da Bíblia, Deus não julgaria você por não ter sido batizado. Por quê? Porque Atos 17:30 nos ensina que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, se uma pessoa morre crendo que esse batismo na infância é o batismo que Deus pede, e ele nunca tem um esclarecimento bíblico, Deus vai levar em conta essa ignorância e não vai condená-lo por isso. Agora, nós precisamos conhecer a verdade para não permanecer no erro, não permanecer no engano. Então, que atitude eu tenho que tomar diante desses fatos? A Bíblia diz assim: e agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então a Bíblia diz para mim e para você que você tem que se levantar e tem que tomar a decisão pelo batismo. A cada vez que nós fazemos um convite aqui na igreja para que alguém seja batizado, é um convite que o próprio Deus está fazendo para quem não passou por esse rito ainda. E se você espera pela graça de Cristo ser salvo, você precisa passar pelo rito do batismo. Por isso, Jesus convida-nos a abrir a porta do coração e deixar que Ele entre e faça morada. A Bíblia é clara e simples assim. Então, se você, até hoje, achava que tinha passado por um batismo, se considerava uma pessoa batizada, mas por uma forma não bíblica de batismo, que fique muito claro para você agora: batismo é ser mergulhado nas águas quando eu compreendo as verdades fundamentais da Bíblia, quando eu passo por uma conversão, um arrependimento e quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Aí sim eu devo ser mergulhado nas águas. Isso é batismo. E para não ficar apenas no nível teórico, nós queremos agora convidar o pastor Salom. Ele vai entrar dentro de um tanque batismal e você agora vai acompanhar um batismo na forma bíblica de ser executada. O que vai acontecer nesse momento em que o Senhor passa pelo batismo? Primeiro, o Senhor, quando tomou a decisão e entregou sua vida a Cristo, o Senhor estava morrendo para o pecado. Morrendo com Cristo, assim como Ele morreu. Agora, nesse exato momento, ao mergulhar nessas águas, essas águas não são mágicas, elas não têm uma propriedade diferente, mas elas simbolizam uma sepultura. E quando o pastor Salom mergulhar o Senhor estará sendo sepultado como Cristo um dia foi. E quando ele trouxer o Senhor da água, o Senhor estará celebrando a ressurreição de Cristo. Então é por isso que batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Agora, Cristo também disse assim, irmão Benedito: o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Quando nós batizamos alguém nas águas, alguém que se entregou a Cristo, o nome dessa pessoa vai para o livro da vida lá nos céus. E de acordo com Apocalipse 21, 27, só vai entrar na cidade de Deus quem tem um nome nesse livro.
Tudo isso vai acontecer agora. Deus querido, Pai de amor, estamos na Tua presença e no batistério. Estamos em pleno momento espiritual. Nesta noite, neste momento, eu tenho o prazer de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está em casa nos assistindo, não existe cerimônia mais linda. Está havendo aqui uma celebração. É por isso que Lucas 15 diz que há uma festa no céu, quando alguém toma essa decisão e se batiza. Nós estamos felizes, a família está feliz, emocionada, e o céu está em festa. Porque o sacrifício de Cristo valeu a pena. Mais um foi resgatado do reino das trevas para o reino da luz. E eu vou orar por você, para que essa decisão seja tomada, e para que muito em breve você também seja batizado. E como no caso do nosso querido irmão Benedito, o seu nome seja colocado no livro da vida lá nos céus, e que lá ele permaneça, até que Jesus volte para buscar a todos nós. Vamos orar? Pai Santo, louvado e exaltado seja o Teu nome, por mais um milagre que testemunhamos nessa noite. É um milagre, quando alguém se entrega ao Senhor, e publicamente passa pelas águas batismais, como um símbolo da entrega, da morte para o pecado, e do ressurgimento para uma nova vida. Senhor Deus, abençoe todos nós que estamos aqui agora, testemunhando esse momento. E se houver pessoas em nosso meio que ainda não passaram pelo batismo, que o Teu Espírito os convença dessa necessidade, porque é o Espírito quem faz isso. E os amigos que estão orando comigo agora, pela internet, que o Teu Espírito também esteja próximo deles, e que nós vejamos lindas decisões, para a honra e glória do Teu santo nome. Continue nos abençoando a todos e nos prepara para a Tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.